Olá, espero que esteja em paz. Nesse vídeo eu vou fazer na realidade uma divulgação de um site que trata sobre os povos indígenas no Brasil. O endereço está aqui e o órgão que mantém o site é o ISA, o Instituto Socioambiental, é uma organização da sociedade civil brasileira que atua aqui no Brasil desde 1994 e é composto por vários pesquisadores na área de antropologia, história, geografia, ou outras pessoas interessadas, como médicos, psicólogos, e é um órgão, né? O ISA é um instituto muito respeitado pelo meio acadêmico. E o site que eles mantêm coleta muita informação dos povos indígenas e disponibiliza isso para a gente. É tão rico, que é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Acompanhe. Na ferramenta de busca, pode ser qualquer uma, mas aqui eu estou utilizando o Google, escreva povos indígenas, PIB, povos indígenas do Brasil, e faça uma pesquisa. A pesquisa vai dar vários sites. A primeira possivelmente é o site que a gente está querendo, tá? É onde tiver PIB socioambiental.org, é ele. Vamos clicar. E já de início a gente tem eles nos apresentam os povos indígenas de uma forma até parece caótica aparentemente, mas não é muito interessante a forma com que eles fizeram essa apresentação. Aqui nós temos elencado os mais de 250 povos identificados pelo ISA, né? E na medida em que você vai percorrendo o ponteiro e parando em cada uma delas, vai acender outras, né, com uma determinada cor. Por exemplo, esse aqui que as urine do Xingu, quando eu coloco o ponteiro em cima dele, acende outros povos que tem a ver com a família linguística deste povo. Então, pessoal lá de Tocantins, Arauaité, Auaguajá, o Guajajara, todos têm povos que têm a mesma família linguística. Não significa que eles falam a mesma coisa, mas é algo próximo, né? Eu vou fazer diminuir o site, né? Só para a gente ter uma ideia geral da quantidade de povos indígenas que existem aqui no Brasil. Tem gente até se espanta, mais de 250 povos, sim, mais de 250. Uma outra coisa interessante é que as palavras estão escritas com o tamanho diferente. Então, por exemplo, quando você tem palavras de um povo pequenininho, que quem acessa o site, a quantidade é pequena, aí a letra fica pequena. Se esse povo indígena é muito acessado, aí a letra vai aumentando. Então, por exemplo, Araueté, eles são muito acessados, né? O Kaiowá, também muito acessado. Aqui do lado tem dois filtros que melhora a busca. Deixa eu aumentar aqui isso. Facilita a busca. Aqui é por estado, então se você clicar aqui ele vai te apresentar os estados do Brasil. Nesse caso aqui ele está falando Amazonas e Roraima, que deve ser um povo que existe entre Amazonas e Roraima. E abaixo da sigla dos estados
está o número de povos que existe lá. Por exemplo, em Roraima tem 28. Se eu clicar em Roraima, ele vai nos dar e elencar os 28 povos indígenas. Em Minas Gerais nós temos 8. Ao clicar, os 8 são nos apresentados pelo site. Então é uma forma muito interessante de busca. Aqui do lado a gente tem uma outra forma de busca que é por família linguística. Então se eu clicar aqui, vou abrir um menu do nome das famílias linguísticas, né? Então, por exemplo, os Gs. Então você tem aonde acendeu de azul, são povos que têm a ver com a família linguística G. Carajá, aí, né? Chiquito, chiquitano, né? Aí vai por aí, são muitos famílias linguísticas identificadas, né? Bom, vamos voltar aqui à introdução. Então você tem aqui, vamos colocar 100%, tá aqui 100% já, como se vai mostrar para você. Vamos ir num exemplo, né? E a gente vai clicar aqui no Sateré Maué. Aí, quando a gente clica, aí vai aparecer um monte de informações a respeito desse povo indígena. Aqui já aparece autodominação, caso o povo indígena divirja da forma com que a gente conhece o povo. Isso aí é muito comum, a gente chamar o povo de uma coisa e na realidade eles se autodominam outro, né? Como por exemplo, olha só, ele se autodenomina Sateré Maué, mas por muito tempo nós, ao longo da história, chamávamos de um monte de outros nomes. Está aí, ó, os nomes que a gente já os denominou, né? Bom, aonde eles estão localizados? No caso, os Sateré Maué estão no Amazonas. Aqui é a última contagem dos índios, no caso 13.350, isso foi em 2014, e a família linguística que a gente já viu como é que é. Aqui faz um resumo, a gente vai ver que o Sateré Maué tem uma relação muito íntima com a planta do Guaraná. Fala sobre o nome, né? Fala sobre a língua, localização. Aí você vai ter uma série de dados que, na medida em que você vai abaixando aqui, ele tem o seu índice aqui. Então nós estamos em demografia, né? Olha lá, demografia. Demografia logo após tem o que? Território e história do contato com os brancos, né? Aí aqui, ó, território e história de contatos com os brancos. Depois tem a organização sociopolítica e assim por diante. Esses dados são muito interessantes porque eles são levantados por pesquisadores, principalmente na área de antropologia ou ciências afins, historiadores e etc. E então são dados bem confiáveis, né? E ele nos traz como é que os índios, né, daquele povo indígena pensam o mundo, como é que eles percebem o mundo, quais são os seus rituais, né? Aqui está falando sobre a questão do Guaraná, esse Sateré Maué, eles fazem um ritual de passagem do adolescente para o adulto, que ficou muito famoso aí, porque vários documentários foram produzidos pela Discovery, pela National Geographic, mostrando como que é esse ritual. O jovem coloca a mão dentro de uma luva, entre aspas, né, cheia de formiga tocandeira, que é uma das ferroadas mais dolorosas que existe no mundo dos insetos. E eles praticam uma dança ritualística tal,
Aí após tudo isso, esse cara ser curado, o cara já é um adulto, né? E isso ficou famoso aí, rodou o mundo, Globo Repórter e outros. Eu sei que o né, SBT também passou, né, SBT Repórter. E esses dados todos têm fontes de informação e de grande quantidade. Aqui, pelo menos, tem uns 30 livros que os caras leram para poder fornecer essas informações. Quase sempre no finalzinho, eles elencam aqui vídeos que existem na internet que tem a ver com aquele povo indígena. No caso do Sateré Maué, existe, vale a pena até assistir esses vídeos aí. Muito legal, muito interessante. Agora a gente vai voltar para o site inicial e aqui existe um menu que tem outras informações muito interessantes também. No caso, no Brasil atual, como é que são os povos no Brasil atual? Aí você tem vários quadro geral dos povos, quem são eles, quantos são, onde estão, modo de vida, os índios que estão ainda isolados aqui no Brasil, as línguas, as narrativas indígenas, quer dizer, você vai ler e ouvir, e no caso de vídeos, a percepção do índio em relação a ele. Ele vai falar quem que ele é, né? Iniciativas dos indígenas, que eles iniciam algum projeto tal, né? Aqui tem um monte de coisa bacana. Esse site, esse lugar aqui, ó, do menu direitos, vai falar de leis, as leis que protegem o índio, desde convenções internacionais, como aqui da Organização Internacional do Trabalho, como as questões da legalidade brasileira. É muito legal essa parte aqui. Políticas indigenistas, né? Vai falar um pouco sobre isso, a questão do cuidado que o Estado ou algum órgão civil faz em relação aos indígenas, né? Ou eles mesmos. As terras indígenas, onde é que estão essas terras indígenas, localização, as demarcações, como é que estão as situações jurídicas, as ameaças, conflitos, polêmicas, que hoje em dia está muito, né? Está voltando muito aí forte o ataque contra terras indígenas, serviços ambientais, atividades econômicas. Vou falar em serviços ambientais, afirmar aqui que, poxa, a existência do índio e a sua relação com a questão ambiental é muito próxima. Não é o amor à natureza, não. Parece que é quase necessário a gente buscar as informações do índio em relação ao meio ambiente para beneficiar não só eles, mas a nós, como sociedade brasileira e como sociedade mundial. É importantíssimo isso, né? As atividades econômicas em terras indígenas ou dos índios, né? Esse aqui é muito interessante, eu vou até entrar nele. Ele são notícias recentes que são postadas quase que semanalmente. Por exemplo, aqui, ó, eu estou gravando dia 14 de outubro e ontem foi postado, né, uma notícia no site do CIMI. Invasões avançam, repercussão geral no STF se aproxima, né? Antes de ontem também eram mais duas notícias e o tempo todo o pessoal está postando e nos atualizando. É muito legal acompanhar a situação dos povos indígenas através desse menu notícias. E aqui você pode fazer um filtro. Às vezes você quer determinada notícia, são 12.804 notícias postadas, mas que você pode fazer a sua
a sua filtragem, né, para poder encontrá-lo. Downloads, você pode baixar um monte de informações e até mesmo livros a respeito dos povos indígenas. Então você tem aí publicações sobre isso que pode ser gratuitamente baixadas. O contato, caso você queira falar alguma coisa com o pessoal do CIMIC, da ISA, aliás, daí do Instituto Socioambiental, a respeito do site ou alguma informação nesse sentido, né? Existe também um site do Instituto Socioambiental, que é este daqui, que nós vamos abrir. Então você tem um site socioambiental falando a respeito das questões ambientais e das questões indígenas especificamente. Então, esse pessoal que mantém esse site daqui. Um segundo site que está indicado aqui que eu gostaria de falar é essa Mirim Povos Indígenas. Por quê? Porque é um site voltado para discussão do que é índio para as crianças. E não só para criança, para a gente também. Por quê? Porque esse site faz um apanhado de uma forma muito simples, né, menos complicada, sobre a questão indígena. Então você tem aqui o que tinha antes da chegada dos portugueses, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, quem que são os índios, né, onde eles estão, como vivem, as línguas, e até tem um site, um mapa muito interessante a respeito das famílias linguísticas no Brasil. É muito legal você se parar um pouco para poder gastar um tempo maior com esse site, com esse mapinha aqui, né? E aqui é sobre o site, né? Quem que são eles, falar a respeito do ISA que nós já falamos. E é isso aí. Nós vamos ficar por aqui. Visitem o site, conheçam um pouco da nossa história, da história do índio brasileiro, a sua trajetória, a sua luta atual, para a gente deixar um pouco de lado os preconceitos. Um abraço e fiquem bem. Tchau!